Olá a todos, meu nome é Alex Yuri. Eu vou apresentar sobre a inteligência artificial na educação, alguns conceitos básicos, algumas técnicas e as aplicações no ensino-aprendizado do aluno. Esse aqui é o sumário que nós vamos apresentar hoje. Primeiro nós vamos ver a introdução relacionada ao qual artigo nós estudamos, qual a área desses artigos e o objetivo de cada um deles. O primeiro artigo estudado foi a análise de conteúdo das provas do ENAD para os alunos do curso de bacharelado em ciência da computação. Nele nós vamos ver uma ligação entre a educação e ferramentas computacionais para a gente ter uma análise do ensino-aprendizado, mais especificamente uma análise do ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho Estudantil. A partir disso nós teremos valores quantificados e qualitativos para a gente poder saber quais são os principais temas abordados na prova do ENAD. E assim proporcionar aos coordenadores e professores uma tomada de decisão melhor. O segundo artigo estudado aqui foi a inteligência artificial e educação, conceitos, aplicações e implicações no fazer docente. Ele faz uma ligação direta das técnicas de IA com a educação e foi motivado com o uso cada vez maior do ChatGPT. Agora nós vamos ver cada um dos artigos. O primeiro artigo ele faz um estudo de caso dos dados do ENAD para o curso de bacharelado em ciência da computação. Ou seja, ele pega alguns anos do ENAD, em que foi realizada a prova, relacionado ao curso de ciência da computação, e ele classifica as questões presentes nessa prova em determinados temas. A partir daí ele faz uma análise qualitativa e quantitativa para podermos conhecer alguns parâmetros dessa prova para que os professores ou os coordenadores saibam quais são os principais temas abordados nessa prova. Ou seja, usaremos uma ferramenta computacional para fazer uma análise da prova do ENAD. O impacto disso é na gestão, relacionado ao gerenciamento da tomada de decisão dos professores ou coordenadores, científico, já que é um artigo, e o escalonamento, relacionado à aplicação em outras provas, como o Enem. A metodologia utilizada nesse trabalho, que foi o primeiro, do artigo 1, foi dividida em 3 partes principais. A primeira delas é a identificação e catalogação, em que foi pego as questões do exame e foi classificado ela conforme o seu tema. Uma vez classificadas as questões conforme o seu tema, foi feito o cálculo da pontuação dessas questões, no qual foi realizada uma métrica aritmética ponderada, sendo que o aluno acertou ou errou a questão e multiplicado pelo peso de cada questão, dividido pela soma dos pesos. Por fim, foi feita uma análise estatística descritiva e inferencial, no que nós podemos citar, por exemplo, a moda, a mediana ou a média aritmética. Os resultados dessa análise, de utilizar uma ferramenta computacional para a prova do ENAD, foi que eles utilizaram como base os relatórios de 5 provas do ENAD entre 2005 e 2017, do qual foi feito a análise de 150 questões, do qual delas 136 foram objetivas e 14 discursivas. Entre alguns resultados, podemos citar o tema mais aplicado nessa prova de ciência da computação, que foi algoritmo, estrutura de dados e programação, apareceu em 23,33% das questões. E o tema mais aplicado foi ética, computador e sociedade, que apareceu apenas em 2,67% das questões. Com isso, nós podemos ter um enfoque maior no ensino da prova. Por exemplo, coordenadores ou professores podem focar mais em uma área do conhecimento, a saber, algoritmo, estrutura de dados e programação, e focar menos em outro, como ética, computador e sociedade. Porque no ENAD, o tema mais aplicado são os algoritmos e o menos aplicado é o de ética. Com isso, é possível ao tomador de decisão, que é o professor ou coordenador, fazer um melhor ensino relacionado à prova do ENAD. O segundo artigo, que é relacionado aos conceitos gerais das técnicas de IA na aprendizado, foi motivado pelo uso cada vez maior do ChatGPT. Nesse artigo, especificamente,
que é o segundo artigo, ele foca em algumas técnicas. A primeira dessas técnicas de IA na educação é o aprendizado adaptativo, em que o ambiente consegue identificar as preferências do indivíduo. Ou seja, à medida que cada estudante mexe com aquele conteúdo, o ambiente consegue perceber quais são as suas preferências e assim adaptar o aprendizado para as preferências do aluno. O segundo é a análise de dados educacionais, em que, através dos dados, através dos metadados, eles conseguem extrair padrões e assim desenvolver melhores estratégias. Um exemplo dessa análise de dados educacionais é justamente o artigo 1, em que ele pegou os dados educacionais do ENAD e, a partir disso, foram elaboradas estratégias educacionais. Um terceiro aspecto, que é uma técnica da IA, é o reconhecimento de fala. Mais precisamente, nós podemos citar os chatbots, que são assistentes virtuais. Uma quarta técnica é a gamificação, jogos e simulação, em que ele fornece experiências imersivas e motivadoras. Uma quinta técnica é de predição e recomendação. Através da personalização, é possível fazer recomendações para estimular os estudantes àquelas áreas em que eles mais gostam. E por fim, a realidade virtual e aumentada, que também utiliza técnicas de IA na educação, como por exemplo visitar museus numa aula de história. Tudo isso feito de maneira remota. Agora, no terceiro bloco, nós temos a análise comparativa, que é a comparação entre os artigos. Todos esses dois artigos teve a agregação da computação e ciência da computação. Todos eles abordaram esse tema. Com isso, os dois forneceram subsídios para aprimorar as práticas educacionais. O primeiro relacionado a uma prova, que é o ENAD, e o segundo ao estudante. Uma segunda característica é a personalização, em que é possível caracterizar cada um dos ambientes ou indivíduos. No caso do primeiro, nós temos a caracterização do ENAD e o segundo, a caracterização do estudante. E com isso, nós conseguimos personalizar o ensino. E o terceiro é a análise de dados educacionais. Os dois trataram de dados educacionais para buscar padrões. E com isso, nós conseguimos planejar e ter estratégias educacionais. Os trabalhos futuros relacionados a esses dois temas são esses 4. O primeiro deles é um estudo mais detalhado para a melhor análise do ENAD. No primeiro artigo, não foi feito um juízo de valor do ENAD, mas alguns outros trabalhos podem ser feitos para poder fazer uma análise do ENAD. O segundo, sugestão de trabalho, também é aprimorar as pesquisas referentes às ferramentas computacionais do primeiro trabalho. Ou seja, aplicar algumas técnicas de IA no trabalho ou também fazer o estudo delas. O terceiro trabalho está relacionado à aplicação de técnicas de IA. No artigo 2, nós só tivemos os conceitos dessas técnicas e não a aplicação delas, então seria interessante aplicá-las. E o quarto trabalho é a importância da formação continuada dos professores nessa área do IA. Sabemos que a IA cada vez mais tem técnicas e é importante ter uma formação continuada dos professores. Então, uma análise dessa formação continuada é interessante. Aqui estão as referências do nosso trabalho e eu termino a minha apresentação. Obrigado.